quando a humildade ela está presente, e como eu disse, se ela é uma virtude, ela tem que ser cultivada. Alguns cultivam a própria arrogância, a pessoa nunca desce. Eu conheço pessoas que ele desceu assim, que ele foi no pó, mas ele nunca desceu do pedestal, ele continua ali, continua arrogante, não tem um centavo no bolso, perdeu tudo, mas continua ali, como já foi dito, de tupete empinado. Ele não desce, ele continua ali. Só que aqui o nosso texto diz que a arrogância ou a soberba precede a ruína. E outra coisa, ninguém gosta de estar perto de pessoas arrogantes, prepotentes, que acham que mandam, que fazem. E na verdade, meus irmãos, todos nós fomos feitos do mesmo material, viu? Ninguém está aí porque foi feito de ouro, prata, ou porque diz que tem sangue azul, coisa nenhuma. Todos somos de carne e osso, e para começar, Deus fez a matéria mais fraca que existe. Às vezes um animal fica uma semana e quase não fede, mas morre um ser humano, minutos depois querem sepultar, porque ninguém aguenta. E isso é que aplica formal e tantas outras coisas. Às vezes as pessoas ficam, e outra aqui com tanta divisão, com tanta arrogância, e chega ali em cima, ó, às vezes não vai para dentro do chão, outro vai para dentro da carneira. Eu ainda fico com o chão mesmo, porque eu acho que o calor é bem mais forte quando se põe a laje. E assim por diante, embora ali não tenha escolha, depois que a alma e o Espírito são aqui de dentro, amém. Mas às vezes você vê as pessoas aqui com tanta arrogância. Outro dia eu fui fazer um velório dentro do cemitério de Adamantina. Eu comecei a olhar aquele túmulo, eu falei para o meu irmão assim, antes de chegar a criança, que eu ia fazer o sepultamento dela, que meu irmão falou, lá fora é uma demanda tão grande, às vezes um querendo derrubar o outro, lutando contra o outro, querendo pisar no outro, ser mais do que os outros, e no fim acaba tudo aqui, ó, tudo aqui dentro. Aqui fora às vezes você quer morar numa grande mansão, lá você tem que comprar um pedacinho de terreno desse tamanho. Lá ninguém quer ter campo de futebol, ou ter um quiosque no fundo com churrasqueira, enfim, eu nem vi cheiro de churrasco lá naquele lugar, não vi piscina, lá ninguém nada. Então veja bem, aqui fora às vezes uma arrogância, um desnível social. Jesus disse que nós temos que nos acomodar com as coisas humildes, simples, e afastar tudo isso. Se eu fosse falar de arrogância aqui, eu ia usar o nome de um homem, Nabucodonosor, que mandou construir na grande Babilônia o jardim suspenso, que até hoje a história e até mesmo a arquitetura moderna ainda luta para pensar como se realizou aquilo. Mas ele saiu naquele jardim e diz, não é essa a grande Babilônia que eu construí com a minha força, com o meu poder? Deus não suportou isso. Deus mandou uma sentença sobre ele, que ele enlouqueceu. Imagina um homem com o poder que tinha Nabucodonosor, foi levado para um pasto. Naquela época do chupacabra, eu até achei pensando que ele tinha virado um chupacabra mesmo, porque ele foi para o meio do pasto, cresceu penas sobre ele, cresceu as unhas, ninguém sabia se era um animal, se era uma ave ou se era um homem. E ele ficou ali 1 ano e pouco, comendo palha com os animais naquele pasto, recebendo chuva e orvalho sobre ele, até que ele reconhecesse que o domínio é de Deus. Que é Deus quem tem o domínio. Então aqui nessa vida, irmão, não adianta esse negócio de, já estou falando português aberto, de arrogância. Nós temos que saber entender as pessoas, cada um tem as suas fraquezas, os seus limites, as suas áreas de solidão, enfim,
Nós temos que amar uns aos outros, mesmo que talvez as pessoas não amem a gente. Porque tem pessoas que têm essa dificuldade. Outras são personalidades, são naturezas difíceis. Veja, por exemplo, outro dia alguém falou: não, pastor, o senhor tinha que ser. Mas isso aí é Deus quem vai fazendo. Aí eu disse até para aquele irmão: o senhor consegue controlar os seus 3 filhos? Ele falou: pastor, é uma luta. Eu falei: ali dentro é 1.600 com formação diferente, com personalidade diferente. Não é muito fácil. É a graça de Deus na vida da gente. É a graça de Deus. Eu criei 2 filhos e eu percebia a diferença que um tinha no outro. E outro, se você fazer um pouquinho mais aqui, é porque ele é homem. Você fala: porque ela é mulher. E aí vai. Então você tem que ter aquele equilíbrio. Outra coisa, o pastor na igreja às vezes melhorou para um, o outro achou que piorou para ele. E aí vai. É tremendo. Por isso que a humildade, ela tem que estar presente na nossa vida, em cada um de nós, na vida do pastor, porque o pastor também é homem, irmão. Não é super-herói, não é melhor do que ninguém, não. Nós estamos aí porque Deus colocou como líder. Você também, naquilo que você está liderando, lá na sua casa, na sua vida profissional. O importante é cada um de nós não darmos lugar à arrogância, nem a soberba, nem a insensatez, porque nós temos visto pela Bíblia, pela palavra, quantas pessoas que por causa da arrogância hoje estão no cemitério, perderam a família, hoje vivem na amargura. Outro dia eu estava vendo uma matéria de um cidadão que lugar nenhum queria deixar sepultar o corpo dele. Vocês também viram. Rejeitavam, estados rejeitando o corpo do cidadão daquele. Como é que era o nome dele? Um líder nazista, né? Faleceu. Ninguém queria ceder um lugarzinho para sepultar o corpo dele. Ninguém queria, porque arrogância, prepotência. Agora veja, isso aí com as pessoas humildes não acontece. Não há problema. Então eu acredito que essa lição hoje, ela trouxe muita coisa importante para nós, viu, irmão? Agora, vamos nos guardar da arrogância, porque isso só vai gerar queda, só vai gerar ruína. Vamos conservar a humildade. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos colocar de pé. Tá lá o complexo. Vamos ao nosso texto áureo bem bonito. Texto áureo. Vamos melhorar. Hoje não está muito bom, não. Vamos lá de novo. Texto áureo. Texto áureo. A soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína. E a altivez do espírito. E a altivez do espírito precede a queda. precede a queda. Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. Amém. Irmãos, vamos orar ao Senhor nesse momento, para que Deus nos conceda humildes. E se ainda tiver arrogância dentro de nós, soberba, vamos pedir que Deus tire isso de nós. É bem melhor viver com humildade, viu, irmão? Os irmãos oram para Deus também colocar uma dose de humildade maior em mim. As maiores. Aprendendo mais e mais que tem saído do seu lar, Deus, e tem chegado até aqui, também as crianças, Deus, os adolescentes, a juventude, Senhor, põe as suas mãos santo e poderosa e nos dá um dia abençoado, em nome de Jesus.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam. Amém. Deus abençoe os irmãos.